Jeremias 33, verso 1, 2, 3. Os que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam não amém. Jeremias 33, verso 1, 2, 3. Está escrito assim: veio a minha palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as formou para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A tradução de Almeida, Revista e Atualizada, no verso de número 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e que não sabes. E nós vamos ficar com essa tradução. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por estar aqui, Senhor. Não há nada de especial em nós a não ser a sua presença. Que mais uma vez o Senhor possa nos ensinar a sua palavra. Adeste o nosso coração para obedecê-lo e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que o irmão do som aí, os técnicos de som, coloque aquele fundo aí se tiver. Se não tiver, tiver algum irmão que pode nos ajudar. Eu gosto de pregar com fundo musical, porque se a mensagem não for boa, pelo menos a música vai ser, né? Então, se tiver aí, ou se tiver um músico que pode nos ajudar, eu ficarei muito grato. Jeremias 33, na primeira leitura que a gente faz desse texto, a gente pode afirmar que Deus deseja ouvir a nossa oração. A segunda coisa que a gente pode afirmar, que Deus promete responder a nossa oração. Então, a primeira leitura que a gente faz desse texto, a gente pode fazer essas duas afirmações. Primeiro, que Deus deseja ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. E segundo, que Ele promete nos responder. Então, à luz desse texto, eu quero aqui falar acerca do poder do clamor e da resposta de Deus. Nós vamos ver algumas características do clamor da igreja, do crente, do cristão, e algumas características da resposta de Deus. Quando a gente se propõe a falar de Jeremias e também dos profetas da Bíblia Sagrada, é fácil e complexo. É fácil porque acredito que todos conhecem as histórias dos profetas. Alguém já pregou aqui acerca da história dos profetas, e então acredito que todo mundo conhece. Então, quanto mais conhecida uma história, mais fácil você tirar lições práticas acerca dessa história. É difícil falar dos profetas, porque quando você fala dos profetas que profetizaram a Israel, é impossível você deixar de passar por determinados temas que sejam, às vezes, um pouco complexos. Temas que, às vezes, para nós é incômodo, ou que produzem em nós algum tipo de incômodo. Então, se nessa noite eu falar alguma coisa que produza em você um incômodo, saiba que primeiro produziu em mim, porque primeiro Deus falou o que eu vou dizer aqui para mim. Se porventura o que eu disser aqui chamar você à responsabilidade, saiba que primeiro chamou a minha responsabilidade. Se porventura eu tocar em alguma ferida sua, a partir da mensagem que eu trouxer, saiba que primeiro tocou nas minhas feridas, porque primeiro essa palavra foi proferida a mim. Mas se porventura essa palavra te edificar, saiba que primeiro edificou a mim, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. E assim é a história de Jeremias. Para a gente entender primeiro a mensagem de Jeremias 33, é necessário que a gente entenda algumas coisas acerca da realidade desse profeta, de que tão útil quanto a história e o texto que a gente acabou de ler vai trazer para a gente edificação. A Bíblia nos faz entender que Jeremias era filho de sacerdote. A Bíblia começa dizendo isso no capítulo 1, que ele era filho de Uquias, filho de sacerdote. Para explicar essa questão dele ser filho de sacerdote, levaria muito tempo para construir o contexto dele, mas basta você saber que os sacerdotes, eles eram levitas, e os levitas foi a única tribo que não teve herança na nação de Israel quando eles conquistaram a terra prometida. Isso quer dizer que todos os levitas e os sacerdotes viviam dos favores, ou viviam das ofertas que eram oferecidas ao templo.
nem terra eles tiveram. A Bíblia nos faz entender que quando houve a repartição das terras, as 11 tribos tiveram que tirar parte da sua herança e dar aos levitas para morar. Então os levitas moravam de certa forma de favor, e eles viviam das ofertas que era dada ao templo. A Bíblia nos faz entender que Jeremias, ele morava na cidade de Anatote, ele era natural de Anatote. Levaria muito tempo também em construir o contexto acerca do fato dele morar de Anatote, mas Anatote era uma cidade insignificante, e era uma cidade tão insignificante que não poderia nem ser considerada como cidade, era mais uma espécie de um vilarejo. Mas é tão interessante que mesmo Anatote sendo uma cidade insignificante, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi lá nessa cidade insignificante, desconhecida, tirou um rapaz chamado Jeremias e fez desse rapaz ser conhecido internacionalmente e mundialmente. Mesmo ele nascendo num lugar humilde, quem olhava para a cidade de Anatote dizia: não pode vir dali uma pessoa importante, porque olha a característica dessa cidade, dali nunca vai vir alguém importante. Mas Deus, para contrariar as condições dos homens, tira esse rapaz de Anatote e faz dele conhecido internacionalmente. Isso quer dizer que o seu sucesso não está condicionado ao lugar que você nasceu. O seu sucesso não está condicionado à cidade onde você mora. O seu sucesso não está condicionado ao bairro onde você mora. Você pode morar num vilarejo, você pode morar numa condição ruim e triste, mas se o Espírito Santo de Deus possuir a sua alma, Deus pode fazer você conhecido em Minas, no Brasil, nos Estados Unidos, internacionalmente, porque o que faz do homem especial não é o lugar que ele mora, nem a origem dele. O que faz do homem especial é o poder do Espírito Santo que habita na alma dele. A Bíblia nos faz entender também que Jeremias, ele profetizou durante o período de 3 reis, o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Zedequias e o rei Jeoaquim. Mas é tão interessante que o ministério do profeta Jeremias, apesar de ter começado durante o reinado de Josias, ele passou o reinado desses 3 reis. Esses 3 reis passaram, mas Jeremias continuou. A Bíblia nos faz entender que ele começou o seu ministério no reinado, no 13º ano do reinado de Josias, mas foi além, foi muito depois da destruição de Jerusalém. Isso quer dizer que o rei Josias passou, mas o profeta Jeremias continuou profetizando. Jeoaquim passou, mas Jeremias continuou profetizando. Zedequias passou, mas Jeremias continuou profetizando. O templo de Jerusalém foi destruído, mas Jeremias continuou profetizando. E eu quero que você pare para pensar o seguinte: quantas pessoas já foram e já caíram e você ainda está de pé? Quantas pessoas foram levantadas e caíram e você ainda está de pé? Quantas pessoas chegaram no mais alto nível da sociedade e caíram e você ainda está de pé? Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai passar Jeoaquim, vai passar Zedequias, vai passar Jeoaquim e você vai permanecer, porque o poder de Deus é que te sustenta. Uma outra característica do profeta Jeremias, é interessante que de todos os profetas, o profeta que mais se conhece acerca da sua vida particular é o profeta Jeremias. De todos os profetas, o que se conhece da vida particular dos profetas é do profeta Jeremias. E isso por quê? Porque o profeta Jeremias vem trazer para nós que o ofício profético dele não se condicionava apenas no momento em que ele se levantava diante do templo e ali vociferava uma prédica, ou ele trazia uma pregação, ou apresentava um sermão. O profeta Jeremias, pelo fato de a profecia que ele apresenta fazer com que a sua própria história faça parte da sua profecia, isso quer dizer que aquele que prega a palavra de Deus a sua vida não pode ser condicionada, ou o seu ministério não pode se condicionar ao momento que ele apresenta-se diante da igreja e apresenta um sermão. O profeta Jeremias vem para mostrar para nós que o maior sermão do crente é a sua própria vida. Não adianta eu falar sobre amor e não amar. Não adianta eu falar sobre amizade e não for amigo. Não adianta eu falar sobre santidade e não tiver santidade na vida. Então o profeta, quando ele apresenta dentro da sua profecia, a sua própria história, ele está dizendo: a minha profecia não se baseia apenas naquilo que eu falo. A minha profecia é a vida que eu vivo.
E o que Deus deseja de nós é que nós façamos do nosso ministério não apenas o momento em que eu me apresento diante da igreja e vocifero um sermão, não é apenas o momento em que eu me apresento diante da igreja e apresento uma apresentação, não é apenas o momento em que eu me apresento diante de quem quer que seja e ali apresente uma série de informações que eu adquiri através do meu estudo, mas o que Deus quer é que a gente apresente diante dele, diante da sociedade que a gente vive, uma vida íntegra, justa, baseada no Evangelho de Cristo. Não adianta eu falar sobre amor e não amar. Não adianta eu falar sobre amizade e não ser amigo. Não adianta eu falar sobre companheirismo e não ser companheiro. Muitas das vezes, talvez é melhor que você não fale, mas ame. Muitas das vezes é melhor que você não diga, mas seja amigo. Muitas das vezes é melhor que você não pregue, não fale de forma oral, mas seja amigo de quem quer que seja e produza aquilo que o Evangelho mandou produzir. Então se preocupe não somente em ser uma pessoa que procure estudar a Bíblia Sagrada para ter argumento para pregar a quem quer que seja. Se procure ser uma pessoa que estude a Bíblia para viver o que a Bíblia diz. E quando você vive o que a Bíblia diz, aí sim o milagre de Deus se manifesta na sua vida. Isso é tão radical que o profeta estava tão envolvido com a questão da palavra que ele pregava, que a história vai dizer que Deus deu a ordem a ele para não se casar e não ter filhos. Agora imagina, talvez alguns de nós, se tivesse essa proposta, diria, isso não é a proposta de Deus, eu não me casar e eu não ter filho. E Deus veio ao profeta e diz: profeta, você quer se envolver plenamente com a minha obra? Quero. Então eu quero que você não case, eu quero que você não tenha filho, para que quando você não se casar, para que quando você não ter filhos, a sua vida vai de certa forma evidenciar a mensagem que você prega. Então veja o nível de envolvimento que o profeta tinha com a palavra que ele pregava e o ministério que Deus deu para ele, ao ponto de ele renunciar a se casar e de não ter filhos apenas para fazer aquilo que Deus quer. E eu pergunto para você, o que é que você está disposto a renunciar para que você possa viver de certa forma plenamente o que a Bíblia diz? O que é que você está disposto a renunciar para que você viva o Evangelho de forma clara e total? Porque muitas das vezes quando Deus propõe a nós algumas renúncias, a gente não aceita. Deus fala, não namore com essa pessoa, a gente insiste e namora. Deus fala, não vai por esse caminho, a gente insiste e vai. Não faça isso, a gente insiste e vai. Então isso evidencia que muitos de nós, apesar de estar dentro do Evangelho, não está de certa forma plenamente envolvido com o Evangelho. Então a história do profeta nos ensina que para a gente ter um ministério eficaz é necessário que eu esteja plenamente envolvido. O Evangelho que você vive deve ditar os amigos que você vai ter. O Evangelho que você vive deve ditar aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, o programa de televisão que você vai assistir, qual o site que você vai acessar. O Evangelho deve disseminar a sua vida e dizer tudo aquilo que você vai fazer. Aí sim você estará plenamente envolvido com o Evangelho. Uma outra característica da vida de Jeremias é que Jeremias ele tinha poucos amigos. Isso eu achei muito interessante. Jeremias tinha pelo menos 4 amigos que a Bíblia apresenta. E desses 4 ele tinha o mais chegado, que era Baruque. Baruque, ele era escriba e assessor de Jeremias. Tanto porque o livro profético de Jeremias não foi escrito por Jeremias. Foi ditado por Jeremias, mas escrito por Baruque. A Baruque então era o seu amigo mais chegado, era o seu amigo mais íntimo. E é interessante porque o nome de Baruque significa bem-aventurado. É mais interessante ainda quando você tenta entender que o nome era uma espécie de fama. Então, quando uma pessoa, por exemplo, quando Jesus mudou o nome de Pedro, de Cefas para Pedro, significava que a partir daquele momento ele tinha uma nova fama. Ele tinha agora uma nova personalidade. Então, o nome tem a ver com a personalidade daquele que adquire o nome de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, quando eu olhei isso, eu fui pesquisar sobre o significado dos nomes dos amigos de Jeremias. E aí eu fui entender qual é a característica dos amigos que Jeremias tinha. Então Baruque, o nome dele significa bem-aventurado. Isso quer dizer que Jeremias procurava amigos que eram bem-aventurados. Mas aí não diz muita coisa. Bem-aventurado, talvez muitas pessoas na realidade não. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1,
Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então isso quer dizer que se o Baruque significava o nome dele bem-aventurado, e o Salmo 1 define bem-aventurado como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, isso quer dizer que o amigo que Jeremias escolheu é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso quer dizer que se o nome Baruque significa bem-aventurado, e o Salmo 1 define bem-aventurado como aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, isso quer dizer que o amigo que Jeremias escolheu é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso quer dizer que se Baruque significa bem-aventurado, e o Salmo 1 define bem-aventurado como aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, isso quer dizer que Jeremias escolheu um amigo que medita nas escrituras de dia e de noite. Isso quer dizer, amigo, irmão, se você quer ter sucesso na vida e no ministério, não escolha qualquer pessoa para andar com você. Escolha aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Escolha aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Um outro amigo de Jeremias é um amigo que se chama Aicão. Aicão significa irmão da ajuda. Isso quer dizer que Jeremias escolheu um amigo que era verdadeiramente amigo, que era amigo que ajudava no tempo da prova e no tempo da bonança, ou no tempo da bonança e no tempo da prova. O segundo amigo que Jeremias escolheu foi Gedalias, e Gedalias significa feito grande por Iavé, ou seja, ele escolheu pessoas que eram grandes não porque tinham posses e aquisições, mas é porque diante de Deus eles eram grandes. Terceiro amigo de Jeremias é Ben-Meleque, Ebed-Meleque, que significa servo do rei. Aqui não precisa nem de interpretação. E Jeremias escolheu um amigo que servia ao rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. É bem verdade também que todos esses amigos, um dos que mais ajudaram a Jeremias foi Ebed-Meleque. A Bíblia nos faz entender que foi Ebed-Meleque que tirou Jeremias de dentro do calabouço. Então você tem que escolher bem os seus amigos, irmão, porque se você escolher amigo errado, talvez o amigo que você escolher não vai ajudar você a sair do calabouço, mas se você escolher um amigo que o nome dele significa servo do rei, ele vai ajudar você a tirar você do calabouço quando você necessitar. Uma outra característica de Jeremias era o fato dele ser profeta. E todo profeta, a principal característica dele é que ele ouve a voz de Deus. A característica mais marcante do profeta é que o profeta ouve a voz de Deus. Existem inúmeras vozes neste mundo, mas a voz que o profeta ouve é a voz de Deus. Existe a voz da mídia, existe a voz da política, existe a voz da corrupção, existem várias vozes no mundo, mas a voz que o profeta dá ouvidos é a voz de Deus. Existem várias vozes nesse mundo que vão tentar influenciar a sua conduta e o seu comportamento, mas a voz que você deve escolher na sua vida é a voz de Deus. Você pode dizer amém? Então, no capítulo de número 33, tendo feito então esse release da história do profeta Jeremias, eu acredito que aqui você já conheceu um pouco da história do profeta Jeremias e fica fácil então de você absorver tudo aquilo que o profeta Jeremias vai falar. No capítulo 33, então, ele começa dizendo: veio a minha palavra do Senhor, segunda vez estando eu ainda encarcerado. Isso é muito interessante porque no capítulo 32 vai dizer que Jeremias, verso 1, palavra que veio ao profeta Jeremias da parte do Senhor no ano do 10º de Zedequias, rei de Judá, ao 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia estava em Jerusalém, sitiava Jerusalém ou cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava na cadeia. O profeta de Deus estava na cadeia. Isso é tão interessante, e mais interessante do que o fato dele estar na cadeia, é o que levou ele a ir para a cadeia. Ele estava na cadeia porque pregou o evangelho. Ele estava na cadeia porque fez a vontade de Deus. Ele estava na cadeia porque cumpriu a vontade do Senhor. Então, muitas das vezes, quando a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente vai ser levado para lugares que a gente não quer. Mas seja qual for o lugar que a gente for levado, quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus vai garantir o nosso sucesso, seja onde a gente estiver. Então, não importa para onde você vai ser levado depois que você fizer aquilo que Deus mandou você fazer. O importante é você fazer aquilo que Deus mandou, independente para onde você for levado. Porque se você fizer aquilo que Deus mandou você fazer, seja para onde for que você for levado, Deus vai te abençoar e vai te honrar.
Vou dizer de novo, preocupe-se em fazer aquilo que Deus mandou você fazer, independente para onde você vai ser levado, porque o que importa não é para onde você vai ser levado, o que importa é você fazer aquilo que Deus mandou, porque se você for levado para algum lugar, tendo sido levado porque fez o que Deus mandou, Deus garante o seu sucesso. E o profeta estava na cadeia porque ele havia feito a vontade de Deus. Tem muita gente que pensa que depois que ele começa a fazer a vontade de Deus, as portas vão se abrir para ele. Tem muita gente que pensa que depois que ele decide viver o evangelho e agir como a Bíblia diz, ele acha que vai dar tudo certo. E esse é o marketing do evangelho. Quando eu era crente desde criança, mas depois eu me desviei, e quando as pessoas pregavam para mim, diziam: Arthur, vem para o evangelho e a sua vida vai ser um mar de rosas. Vem para o evangelho e vai dar tudo certo na sua vida. E quando eu passei a viver o evangelho, eu percebi que não era muito bem assim. Eu percebi que quando você decide viver o evangelho, a sua vida vai ser uma espécie de vida que é contra a cultura. A sua vida vai ser uma vida que a sua prática denuncia o pecado da sociedade. A sua modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de agir denuncia que a sociedade vive em trevas e que você está à luz. Então é impossível, quando você decide viver o evangelho, não houver oposição. E quando o profeta decide profetizar, ele encontra oposição do próprio rei que vem contra ele. O rei, ele pensou: agora eu vou profetizar, e como eu profetizo a palavra de Deus, as portas vão se abrir para mim. E acontece totalmente o contrário. Quando ele prega, o próprio rei fecha as portas para ele e manda ele para a cadeia. Então o profeta, quando faz a vontade de Deus, é levado para a cadeia. E talvez alguns de nós não conseguiria passar pelo que o profeta passou, porque a gente acredita que quando a gente faz a vontade de Deus, tudo tem que acontecer da melhor forma. E eu quero dizer nessa noite totalmente ao contrário. Quando você decidir a vontade de Deus, se prepare para você sofrer prova, se prepare para a adversidade, se prepare para as pessoas se levantar contra você, se prepare para a calúnia. Irmão, já me caluniaram tanto, já disseram que eu tenho, já me mataram. Uma vez o irmão ligou para mim e falou: Arthur, você morreu? Eu morri. E eu quero dizer uma coisa para você, ó, Jeová deixou trazer o celular e você está escalado para subir aqui, viu, irmão? E que morri o quê, irmão? Já arrumaram namorada para mim que eu não tinha, já disseram que eu sou gay, já disseram que eu sou galanteador, namorador, disseram que eu sou tudo, irmão. Por quê? Porque eu me propus a pregar o evangelho. Todas as vezes que você se propõe a pregar o evangelho, você vai ter oposição, mas Deus garante o seu sucesso e a sua vitória. Não importa a oposição, não importa quem quer que seja que se levante, Deus garante o seu sucesso. Talvez você está aqui sofrendo porque você decidiu seguir uma vida piedosa, e agora que você vive uma vida piedosa, tudo acontece da pior forma para você. O seu patrão te persegue, o seu vizinho fica tacando lixo lá na sua casa para tentar te afrontar, tudo acontece da pior forma. Mas Deus está dizendo nessa noite: fique tranquilo, Jeremias, ainda que te levem para a cadeia, ainda que você vá lá para os mais profundos poços da terra, eu garanto o seu sucesso e a tua vitória, porque eu sou contigo. Você foi fiel em pregar a minha palavra, Jeremias, você foi fiel em pregar a minha vontade, eu garanto o seu sucesso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai te dar vitória, aleluia. E o profeta foi levado para a cadeia. Então no capítulo 33, o profeta está na cadeia. E quando o profeta está na cadeia sozinho, sem ninguém, a Bíblia no capítulo 33 e no verso 1, a Bíblia diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Na prova que o profeta estava, não foi pai visitar ele na cadeia. Na prova que o profeta estava, não foi irmão visitar ele. Na prova que o profeta estava, não foi amigo visitar ele. Mas quando todo mundo se esqueceu do profeta, porque todo mundo pensava: como que pode esse profeta ser homem de Deus se ele está na cadeia? Como que pode Deus estar com esse profeta? Olha a condição de vida que ele está vivendo, olha a escassez que ele está vivendo, olha a comida que ele come, é arroz e ovo. Olha só como é que ele está se vestindo. Deus não pode estar com ele. E quando todo mundo abandonou o profeta, a Bíblia diz no verso de número 1: e veio ao profeta a palavra de Deus. Aleluia. O profeta estava na cadeia, e quem está na cadeia sofre escassez de tudo: escassez de pão, escassez de roupa, escassez de todas as coisas. Mas uma coisa que Deus não deixou faltar para o profeta foi o pão vivo que desce do céu. Irmão, muita coisa vai faltar para você, mas o que não vai faltar é a provisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que você
entendeu, mas guarde aí o glória a Deus, você vai entender agora. A Bíblia diz, e veio a palavra de Deus, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Quando a Bíblia diz que veio a palavra de Deus ao profeta Jeremias, você precisa lembrar de Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, e Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Então o fato da Bíblia dizer, e veio a palavra de Deus ao profeta Jeremias, e ciente de que a palavra de Deus faz alusão ao poder criativo de Deus para criar coisas extraordinárias, o fato de que a palavra de Deus, o fato de dizer que veio a palavra de Deus, significa que o poder criativo de Deus está em atividade. Sabe o que o Senhor está dizendo para o profeta? Profeta, fique tranquilo, você não está vendo, você não está percebendo, mas o meu poder criativo está em atividade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você está na cadeia, tá, mas o poder criativo de Deus está em atuação para te dar vitória. Você não está vendo, você não está sentindo, mas Deus está agindo ao seu favor. Deus está agindo ao seu favor. Deus está agindo ao seu favor. E não somente é um poder criativo, porque quando você lê Gênesis 1, você percebe que o poder que criou todas as coisas foi o poder de Deus. E o poder de Deus que se manifesta na sua palavra é um poder para criar coisas extraordinárias. Então quando a Bíblia diz que veio a palavra de Deus ao profeta, a Bíblia está dizendo que veio ao profeta o poder divino para criar coisas extraordinárias. Vou repetir de novo. Quando a Bíblia diz e veio a palavra de Deus ao profeta, Deus está dizendo que veio o poder criativo de Deus para criar coisas extraordinárias. O Deus está dizendo para o profeta, profeta, você está na cadeia, você está passando dificuldade, mas se prepare, porque o meu poder vai criar coisas extraordinárias para você. E vem o extraordinário aí, profeta, e vem coisa extraordinária aí, e vem coisa extraordinária aí, e vem coisa extraordinária aí. Talvez você está vivendo uma condição e você diz, não há homem que possa me ajudar, e Deus está dizendo, não precisa de homem, o poder extraordinário de Deus para criar coisas sobrenatural está aqui, está aqui, está aqui. Você pode contar com o poder de Deus. E veio a palavra de Deus ao profeta. A Bíblia diz em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso quer dizer que a palavra é o verbo, ou o verbo é Jesus. Isso quer dizer que quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo que Jesus, Deus, encarnou na palavra. E a Bíblia diz que na cadeia veio a palavra. Já era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Quando a Bíblia diz que veio a palavra e João está dizendo que o verbo se fez carne e a palavra é Jesus, isso está dizendo que quando o profeta estava na cadeia, a presença de Deus entrou na cadeia. Deus estava dizendo para o profeta, profeta, não importa a condição que você está vivendo, nem o casebre que você mora, seja onde for, a minha presença vai contigo, a minha presença vai contigo. A minha presença vai contigo. Irmão, talvez você está passando por uma condição que sumiu todo mundo, mas Deus está dizendo, a minha presença não vai embora, a minha presença continua, a minha presença continua, a minha presença continua. Irmão, e quem tem Deus tem tudo. Quem tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem tudo. Passe pela prova. E Deus está dizendo, se você passar pelo vale, eu passarei com você. Se você passar pela cova, eu vou passar com você. Se você passar pela fornalha de fogo, eu estou com você. Se você passar pelo Rio Jordão, pelo Mar Vermelho, não importa, eu estou com você. Deus fala ao meu coração que tem muita gente passando por prova aqui, se sentindo sozinho, mas Deus está dizendo contigo, filho, eu sou com você, eu sou com você. Você foi fiel em profetizar a minha palavra, você foi fiel em viver o meu evangelho, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quem pode levantar a sua mão e dar o seu melhor glória para Ele? A presença de Deus está aqui, a presença dEle está aqui. Aleluia. E a Bíblia diz, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias segunda vez. E veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias segunda vez. E veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias segunda vez.
Talvez na primeira vez o profeta estava tão preocupado com a realidade que ele estava vivendo, que a palavra e o poder criativo de Deus para trazer coisas extraordinárias veio e ele não percebeu. Talvez na primeira vez o profeta estava tão ocupado com as coisas da vida, que a palavra de Deus, o poder extraordinário para criar coisas extraordinárias veio e ele não percebeu. Mas a Bíblia diz que veio a palavra de Deus a segunda vez. Sabe o que eu entendo? Se na primeira vez o profeta não deu atenção e passou a bênção, Deus tem uma segunda chance para o profeta. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou Deus da segunda chance. Talvez no primeiro momento da sua história, da sua vida cristã, as coisas não deram certo. Talvez na primeira vez que você tentou, deu tudo errado. Mas Deus está dizendo, eu tenho um segundo momento para você. Eu tenho uma segunda bênção para você. Eu tenho um segundo momento para você. Eu entendo ainda mais que quando a Bíblia diz que veio a palavra de Deus ao profeta a segunda vez, isso quer dizer que talvez na primeira vez o profeta não entendeu, não deu atenção. Mas como Deus veio uma segunda vez, Deus está dizendo, eu insisto em te abençoar, profeta, ouve a minha palavra. Talvez se na primeira vez você não deu atenção, hoje Deus está dizendo para você, eu insisto em te abençoar. Se é a segunda vez, é porque Deus tentou uma primeira vez, a primeira vez não deu certo, e talvez se ele tentou na primeira vez e não deu certo, ele deveria se dar por derrotado, mas Deus não se deu por derrotado, e disse, eu vou te abençoar, profeta, de um jeito ou de outro. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou te abençoar de um jeito ou de outro. Eu não desisto de você, eu não desisto de você. Eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto de você. Enquanto você não ouvir a minha palavra, eu não desisto de você. Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer. Você está aqui porque Deus não desistiu de você. Talvez o homem desistiu, seu pai desistiu, sua mãe desistiu, seu amigo desistiu, mas Deus está dizendo, eu tento uma segunda vez, porque eu não desisto de você. Aracalamanto Kovanagassúria. Talvez você está aqui se sentindo sozinho, abandonado, mas Deus está dizendo, filho, eu não desisto de você. Não importa o que te aconteceu, não importa as provas que você, não importa nem o seu pecado. O que importa é que Deus não desiste de você. Ele não desiste de você e não vai deixar você na mão de Satanás e nem vai te perder para o inferno, porque você foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro de Deus. E veio a palavra do profeta, do Senhor ao Jeremias segunda vez, estando ele na cadeia. E é interessante isso, né? Porque mesmo o profeta estando na cadeia, Deus não para de falar. Mesmo o profeta estando em Jerusalém, e Jerusalém estando sitiada por Nabucodonosor, por o rei da Babilônia, Deus não para de falar. Mesmo os reis de Israel tendo desviado, Deus não para de falar. Mesmo Israel tendo pecado, Deus não para de falar. Isso quer dizer, irmão, que o homem pode fazer o que fizer, Deus não para de falar, Deus continua falando, Deus continua falando, Deus está 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 falando. Não importa qual seja a condição que você possivelmente viva, o importante é que Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Tem muita gente que acha que Deus não fala mais, está enganado, Deus está falando. Tem muita gente pensando que Deus não age mais, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está falando. Talvez você está aqui entristecido porque você tem orado, você tem agido e nada tem acontecido. Mas Deus está dizendo para você, filho, ainda que você não sinta, eu estou agindo. Ainda que você não veja, eu estou falando. Ainda que você não sinta, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou falando. Irmão, continua firme, irmão. Continua firme, ainda que você não está sentindo nada aí. Continua firme, você talvez está no vale, você está na cadeia como Jeremias, mas tenha certeza, Deus está falando, Deus está falando. Eu vou adiantar aqui a história, a Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, a Bíblia diz que houve um cidadão chamado, se não me engano, falha a memória, Nabuzaradã, é o comandante do exército de Nabucodonosor, e quando ele entra em Jerusalém, a primeira pessoa que ele vai procurar é Jeremias. Quem é Jeremias? Jeremias nunca saiu de Jerusalém, ele veio de Anatote e foi para Jerusalém, nunca saiu de lá, mas o nome de Jeremias foi citado lá na Babilônia. Sabe por quê? Jeremias estava em Anatote, Jeremias estava em Jerusalém, mas lá na Babilônia Deus estava fazendo menção do nome de Jeremias. Talvez você não está vendo, mas Deus está falando ao seu favor, Deus está agindo ao seu favor, Deus está abrindo porta, daqui a pouquinho ela vai chegar. E a Bíblia diz então, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, estando a ele encarcerado.
E o verso 2 diz, e disse, assim diz o Senhor, que fez estas coisas. E essa aqui é uma parte que move e me mexe comigo. Porque o profeta estava vivendo uma situação caótica. E quem olhava para o profeta na cadeia, dizia, esse profeta só pode estar em pecado. Olha aí a situação dele. Estou abandonado, sozinho, só pode estar em pecado. Aí vem Deus e diz, não está em pecado. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso. É fácil a gente ver a atuação de Deus quando você ganha um carro do ano. É fácil você ver a atuação de Deus quando você tem um emprego bom. É fácil você ver a atuação na vida de uma pessoa quando vai tudo bem. O difícil é você ver a atuação de Deus na vida de uma pessoa que está com prova. Mas Deus vem e diz, profeta, você está na cadeia? Estou, mas foi eu que fiz isso. Eu tenho propósito nisso. Eu tenho um propósito nessa situação. Você lembra do homem que Jesus estava andando e os discípulos com ele? E aí eles viram um homem e diz, quem pecou para que ele nascesse assim? Aí Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então Deus está dizendo para o profeta, profeta, você está na cadeia, mas fui eu que fiz isso. Mas vou te dizer uma coisa, eu fiz isso para que a minha glória se manifeste na sua história. Irmão, você está passando prova, talvez não é para te matar, nem para te roubar da fé, mas é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então isso quer dizer que quando você, cristão, eu estou falando de crente fiel, crente que está vivendo a fé, quando você decide viver a fé e passa por prova, a prova que você passa quando vive a fé, antecipa a manifestação da glória de Deus. Vou dizer de novo, você que está vivendo a fé e passa por prova, a prova que você está vivendo quando passa por prova, manifesta e anuncia que a glória de Deus vem aí. Você está passando prova, prepara, a glória de Deus está vindo aí, a glória de Deus está vindo aí, a glória de Deus está vindo aí, o milagre de Deus está vindo aí, a cura está vindo aí, a libertação está vindo aí, a porta aberta está vindo aí, o milagre está vindo aí. Eu fiz essas coisas. Ele diz no verso, ainda na parte B do verso, ele diz, o Senhor que as formou para o estabelecer. O Senhor que a formou para o estabelecer. Sabe o que o Senhor está dizendo, profeta? Eu vou fazer uma coisa grande na sua vida. Mas para fazer a coisa grande na sua vida, você tem que ter estabilidade. E para você ter estabilidade, você tem que passar por essa situação. Porque quando chegar lá na frente e vier a luta, você vai estar pronto porque você adquiriu estabilidade na cadeia. Então, irmão, essa prova que você está passando quando vive a fé, não é para te matar, mas é para te dar estabilidade, para fazer você ser forte. Porque no dia de amanhã, você vai passar por uma luta e vai adquirir coisa que você precisa ter estabilidade. Tem muita gente que não é abençoado, sabe por quê? Não tem estabilidade. Ele é crente hoje e amanhã não é mais. Ele é meio aquele crente meio barro e meio tijolo. Ele é uma coisa hoje, amanhã não é. Ele não tem estabilidade. Enquanto você não adquirir estabilidade, você nunca vai conhecer as coisas de Deus. Então quando a gente pede a Deus uma bênção, Deus vai te dar bênção. Mas antes de te dar bênção, Ele vai te dar estabilidade. E com a estabilidade você adquire na prova. Isso quer dizer que quando você pede bênção, Deus te dá prova. Nossa, que coisa, né? Esse tipo de evangelho não vende, né? Esse tipo de evangelho não faz sentido, mas é a realidade. Ninguém vai chegar aos maiores lugares da vida sem passar pelos lugares mais baixos da história. Antes de você adquirir os maiores lugares, você vai passar pelos lugares mais baixos. E aí ele diz então, o profeta, no verso 3. Agora que eu vou começar a pregar, viu, pastor Elias? O verso 3, ele diz, invoca-me e te responderei. O profeta estava na cadeia, o profeta estava na prova. Talvez o profeta dizia, Senhor, eu estou preso injustamente, o que eu preciso é que o Senhor vai lá provocar um ministério público para vir fazer alguma coisa para mim. O que eu preciso é de um bom advogado. Deus vem para o profeta e diz, não, profeta, o que você precisa para a sua história ser mudada é orar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Invoca-me, profeta. Isso é interessante porque Deus está dizendo, clama a mim. Deus não está dizendo para clamar Maria, Deus não está dizendo para clamar o Santo Expedito, Deus não está dizendo para clamar o Chucaveira, não é para colocar sangue de galinha com pipoca na encruzilhada, não é para buscar rosa ungida, pipoca ungida, que sogue do Mar Vermelho, empadinha de Jerusalém, Gatorade do Rio do Jordão. O que Deus está dizendo é invoca-me, clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim. Tem muita gente que clama ao vizinho, tem um problema na casa dele, ele vai falar com o vizinho. Tem muita gente que tem um problema, ele vai falar com um amigo, e às vezes o amigo não é tão amigo, o amigo é colega, e acaba dizendo para todo mundo o problema que ele está enfrentando. Deus está dizendo, clama a mim, clama a mim. Aí ele diz, clama a mim e eu responderei.
Se você clamar talvez a Dilma Rousseff, ele não vai te ouvir. Se você clamar talvez até como é que chama aí, o que foi eleito, o presidente? Bolsonaro, talvez o Bolsonaro tão ocupado não vai te ouvir. Mas Deus está dizendo, quando você me clamar, eu vou responder. Clama-me que eu vou responder. Clama-me e eu vou responder. Clama-me e eu vou responder. Eu deveria agora falar sobre o poder do clamor, mas o tempo não vai dar. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo e Silas haviam sido presos. E quando eles foram presos, a Bíblia diz que próximo da meia-noite, eles começaram a orar e a clamar. E quando eles oraram, 4 coisas aconteceu. Quando eles oraram, primeiro houve um terremoto. E o que o terremoto faz? O terremoto tira as coisas do lugar. O terremoto tira quem está embaixo e coloca em cima, e quem está em cima e coloca embaixo. Então, quando você ora, a sua oração produz uma transformação na realidade. Depois que ele orou, a Bíblia diz que as cadeias foram abertas. E eu fui para a história e descobri que naquela prisão havia 7 portas. E a Bíblia diz que quando ele orou, todas as portas foram abertas. E o poder da oração está em que quando você ora, Deus abre todas as portas. Depois a Bíblia diz que quando ele orou, as cadeias se quebraram, as cadeias caíram. Isso quer dizer que quando você ora, quem quer que seja que esteja preso é liberto. Depois a Bíblia diz que quando ele orou, o carcereiro se converteu. O carcereiro, que era aquele que havia aprisionado a ele, se converteu. Isso quer dizer que quando você ora, quem te persegue, Deus não vai matar, mas vai converter ele. Depois ele diz, clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe o que o Senhor está dizendo para o profeta? Profeta, eu tenho coisa grande para você, mas para receber o que eu tenho de grande para você, você tem que orar. Ana orava pedindo a um filho. Deus gosta de dar e quer coisa grande para a gente. E Ana pediu um filho todo mundo tem. Senhor, me dá um filho. De Ana em Ana pediram, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Ana pediu um filho e Deus queria dar ela um profeta. Ana pediu um filho e Deus queria dar ela um sacerdote. Ana pediu um filho e Deus queria dar ela um avivamento. Ana pediu um filho e Deus queria mudar a realidade de Israel. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Depois a outra característica daquilo que Deus nos dá quando a gente ora é que é coisa firme. Ele está dizendo, o que eu vou te dar é firme. O que eu vou te dar, ninguém pode tomar. Irmão, quando o homem te dá, ele toma. Mas quando Deus te dá, ninguém toma. Então espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus, que Deus vai te dar coisas firmes. Depois ele diz, coisas grandes e firmes e que ninguém sabe. E essa é a parte mais interessante. Porque o que adianta Deus te dar coisas firmes, Deus te dá coisas grandes e não te revelar aquilo que está em oculto. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, se não me engano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Depois de Deus dizer para o profeta, eu vou te dar coisa firme, profeta, eu vou te dar coisa grande, mas eu vou te dar uma coisa que nem todo mundo tem. Eu vou te dar a revelação dos meus mistérios. Eu vou te fazer conhecer a vida na eternidade. Eu vou te fazer conhecer a vida com Deus. Deus está dizendo o seguinte, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por fim, profeta, depois que eu te abençoar, eu vou te dar aquilo que é oculto. Eu vou te dar salvação. Coloque-se de pé, eu já vou terminar.